agora que você já sabe o que é entalpia e já sabe reconhecer como agora que você já sabe o que é entalpia e já sabe reconhecer se um processo é endo ou exo, nós vamos passar para o tópico 3, que são os fatores que influenciam no ΔH de uma reação. São 5 fatores os quais a gente vai começar a entender como é que eles se processam. O primeiro, quantidade de reagentes e produtos. Como assim? Observe que tem um ΔH calculado e você aprendeu que quando é negativo o processo é exotérmico. Quer dizer o quê? Que para essa reação aqui acontecer é necessário que tenha uma liberação de 394 kJ. Beleza? Perfeito. Agora, 394 kJ para cada mol de carbono. Isso quer dizer que se você aumentar a quantidade ou diminuir a quantidade, você precisa fazer de forma proporcional ao valor do ΔH. Vocês no tópico 5 vão estudar com o tio Elan um temazinho chamado Lei de Hess, e essa é uma das propriedades da Lei de Hess. Você pode aumentar ou diminuir as quantidades das substâncias da reação, desde que você faça a mesma coisa com o valor do ΔH. Por exemplo, eu dobrei a quantidade de uma para outra. Pode fazer isso? Pode, mas você precisa fazer a mesma coisa com o valor do ΔH. Preste bem atenção agora. As quantidades estão expostas aqui em mols, porém, essas quantidades poderiam estar expostas em massa. E aí você vai lembrar da aula de mol, onde você transforma de mol para massa, calculando a massa molar. Vamos fazer o treino? O carbono na tabela periódica pesa 12. Então quer dizer o quê? Que 1 mol de carbono pesa o quê? 12 gramas. Oxigênio na tabela periódica pesa 16. Quer dizer o quê? Que 1 mol de O2 pesa 32 gramas. E do gás carbônico, que é o dióxido de carbono, calculando a massa molar, 2 vezes 16, 32. 32 com 12, 44. Isso quer dizer que, para que essa reação ela aconteça, tem que ter a liberação de 394 kJ de energia para cada 12 gramas de carbono. Ou seja, eu não relacionei com mol agora, eu relacionei com massa. Bom, se eu dobrei a quantidade, aqui vem para 24, aqui vem para 64 e aqui vem para 88. E o valor do ΔH também tem que ser dobrado. Resumindo, o tópico 3.1, a quantidade de reagentes e produto interfere diretamente no ΔH de sua reação. Ele pode estar expresso em mols ou pode estar expresso em massa. Tópico 3.2, estado de agregação de reagentes e produtos. Perceba que da água no estado sólido para passar para o estado líquido, primeiro que você aprendeu com o tio Elan no tópico 1 do capítulo 3 de termoquímica, que do sólido para o líquido era fusão. E a fusão se processa sempre absorvendo energia, ou seja, endotérmico. Isso você aprendeu com o tio Elan. O que você vai ver agora é, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, tem que ter absorção de energia, beleza? Porém,
não é a mesma quantidade de energia. Do sólido para o líquido, absorve-se 7,3 kJ para acontecer a mudança. Agora, do líquido para o gasoso, ou seja, para o vapor, apesar de continuar sendo endotérmico, tem que lembrar, a energia vai variar. Para o líquido passar para vapor, é necessário uma absorção maior de energia do que do sólido para o líquido. Resumindo, o estado de agregação das substâncias interfere diretamente no valor do ΔH. Tópico 3. Alotropia. Lembra aí o que é alotropia? São substâncias simples diferentes, constituídas de um mesmo elemento químico, tipo grafite e diamante. Os dois são constituídos de carbono. Gás oxigênio e gás ozônio, os dois são constituídos de oxigênio, de O2, de O, com elemento químico. Agora, substâncias simples diferentes, formadas de um mesmo elemento químico, diferenciando-se ou na arrumação ou na atomicidade. Dica do Química 360. Grave o COSP. COSP. Arrum, atom, arrum, atom. COSP. Arrum, atom, arrum, atom. COSP. Arrum, atom, arrum, atom. Arrumação. Atomicidade. Quer dizer o quê? O carbono, grafite e diamante, eles se diferenciam pela arrumação dos carbonos na cadeia. Já o oxigênio e o ozônio se diferenciam pela atomicidade. O oxigênio tem 2 átomos e o ozônio tem 3. Junto com o carbono e o oxigênio, tem mais 2 elementos que são cobrados. São eles enxofre e fósforo. O enxofre podemos ter o rômbico e o monoclínico, e o fósforo podemos ter o fósforo vermelho e o fósforo branco. Eu preciso que você grave. Se você estiver considerando os mais comuns, eles serão mais estáveis, porém serão menos energéticos. No tópico 5, que é o cálculo de ΔH, você vai ver que se você tem o estado alotrópico mais comum de um elemento, ele estará no estado padrão. Consequentemente, a entalpia será igual a 0. Entalpia igual a 0 porque vai estar no estado padrão. Bom, e se você tiver fora do estado padrão, a entalpia será diferente de 0. Não, Gabi! Não, meu filho! Larissa? Não, Larissa! Porra! Bom, então, grafite, O2, o rômbico e o fósforo vermelho, eles serão menos energéticos do que o diamante, o ozônio, o monoclínico e o fósforo branco. Então, entenda,
o estado alotrópico de uma substância afeta o valor do ΔH. E para finalizar, dois tópicos que são menos relevantes, porém é importante ficar atento com eles. São temperatura e pressão. A temperatura em que se processa, se efetua uma reação química, ela é importante porque se você aumenta uma temperatura, a agitação das moléculas ela aumenta, porque aumenta a energia cinética. Se isso acontece, a variação da entalpia ela vai sofrer interferência. Ao mesmo tempo que se você diminuir a temperatura, você diminui a agitação, porque diminui a energia cinética. Então, a variação da temperatura ela vai interferir no ΔH. E pressão também interfere. Por quê? Pressão interfere na movimentação de uma molécula também. Mas preste bem atenção, a pressão ela vai interferir diretamente no estado gasoso. Por quê? Porque no estado líquido e no estado sólido, as moléculas estão mais próximas. A pressão interfere diretamente ou principalmente no estado físico gasoso. Líquido e sólido, praticamente ela não vai causar interferência no valor do ΔH. Recapitulando, quais são os fatores que influenciam o valor do ΔH? Quantidade de reagente, estado de agregação, alotropia, temperatura e pressão. Esse foi o tópico 3 do capítulo Termoquímica.